Hoje a gente vai ler Mateus 21, Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximavam-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Ali, Jesus ele ficou bravo de ver as pessoas estavam fizeram da igreja, do templo ali um comércio, né? E ele ficou muito bravo com isso e falou uma parte da palavra já daquela época: a minha casa será chamada casa de oração. Não era para ser um comércio, porém, aquela época até os mestres da lei, eles não seguiam certo as leis de Deus. Eles tinham aquela sede por poder, por mandar no povo, eles se achavam mais do que os outros. Jesus dá a entender várias vezes que eles tinham um coração mau mesmo. Eles não tinham visão espiritual, eles não enxergavam que Jesus era o Messias, eles estavam sempre indo contra, com aquela inveja, aquele medo de Jesus tomar o poder. E aqui fala, ó, que os cegos e os mancos, quando chegavam perto dele, ele os curava. Então, ó, a braveza dele, a raiva dele foi direcionada, ele virou as mesas de quem estava vendendo para mostrar que ali não era comércio. E ele fez as curas de quem foi atrás dele, que precisava de ajuda. As crianças tinham já entendido quem ele era, ó, que elas gritavam, Hosana, o filho de Davi. Ali, depois que ele chegou, né, montadinho no jumento, no capítulo anterior aqui de Mateus, que fala sobre isso, já as pessoas já tinham entendido que era a profecia do Messias que ia chegar dessa forma na cidade. Então as crianças gritavam isso quando viam ele. E elas já tinham entendido que ele era o Messias. E daí chega os mestres da lei e falam, ó, não estás ouvindo o que as crianças estão dizendo? Tipo, para dizer que era uma blasfêmia, entendeu? Porque se fosse uma blasfêmia, era um crime. Jesus ia ter sérias consequências se ele aceitasse aquela palavra das crianças para ele. Então eles vinham indignados falar isso para ele. Você tá escutando o que as crianças estão falando? Tipo, para dizer assim, viu? Olha o que você vai responder, sabe? E daí Jesus fala: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Aqui tá falando o quê? Que as crianças iam reconhecer ele quando ele chegasse. E ele pega e nesse momento ele sai da cidade. Então, ó, os mestres da lei nem para identificar que ele era o Messias. Todo mundo ali estava vendo. Tanto é que os cegos e os mancos eles vinham atrás de Jesus. Aonde ele estava, sempre tinha alguém indo atrás dele para receber cura. E eles, mesmo vendo ele curando essas pessoas, eles ainda assim eram cegos o suficiente na maldade deles ali para nem deixar levar assim o pensamento e pensar: nossa, quem é essa pessoa com esse poder na terra de fazer essas curas? Que não tinha ninguém. Jesus deixou essa autoridade com os discípulos e com a gente, que é filho dele. Essa autoridade de fazer cura no nome dele, né? Mas antes disso, só tinha essas coisas por nome de Deus feito por profetas, né? Então, mesmo assim, eles não davam bola, era como se eles não quisessem ver, né? Então, aqui fica bem claro isso. Eles não queriam enxergar. Então ele deixa a cidade e vai para Betânia, onde passou a noite. Aqui, assim que ele cumpriu ali o papel dele, ele já saiu, né? Ele não ficou arrumando briga com os fariseus. Era como ele falava, né? Ele não dava pérola aos porcos, né? Ele não ia ficar tentando convencer eles do que ele era e do que ele sabia que ele era, a identidade dele. A gente não precisa convencer ninguém da nossa identidade. Às vezes tem gente que vem e confronta a gente em qualquer assunto que seja. Mas a gente tem que pensar assim, em ser esperto como a serpente e mais manso como a pomba. Você não precisa provar nada.
se aquela pessoa vir confrontar você, normalmente quem confronta a sua identidade, normalmente é o inimigo. Ele quer que você perca seu tempo ali, seu foco, sua mente fique perturbada tentando provar algo que você só tem que provar para Deus. Só Deus precisa saber quem você realmente é, o que você realmente faz, né? Quem te acusa normalmente das coisas é o inimigo. Então a gente não pode deixar as pessoas ficarem confrontando e a gente perdendo tempo com isso. Então ele não perdeu tempo. Assim que ele respondeu o que ele precisava, né? Ele falou a verdade, falou a outra profecia, que é sobre as crianças, e saiu. E às vezes a gente tem que fazer isso também. Largar falando e ir embora. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.